Interativa 21 anos, para os leitores mais exigentes. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. A Interativa de hoje está trazendo duas autoridades do nosso estado que estão representando o CREA-RS. É a primeira vez que temos uma presidente mulher assumindo uma entidade que representa 73 mil engenheiros. Então eu quero agradecer a presença da Nancy Walter, presidente do CREA, e Nilza Zampieri, que é a vice-presidente do CREA. Muito obrigada por estarem aqui na Interativa e é com muito orgulho que a gente vai fazer esse bate-papo para falar sobre a atuação do CREA, fiscalização e a inserção da mulher nesse mercado de trabalho tão importante. Muito obrigada e parabéns, Nancy, por presidir essa entidade. Olá a todos e a todas, é um prazer estar novamente aqui em Santa Maria. Tive várias oportunidades de estar aqui na cidade e agora, estando aqui como presidente, nesse mês, estamos ainda em comemoração ao mês da mulher e sempre falo, agora principalmente em março, a respeito da representatividade de nós, mulheres, em várias profissões. O importante é que as mulheres elas possam ser o que elas quiserem. Eu falo com muito orgulho de uma mãe, que logo vou ser aí mãe de uma engenheira civil. Daqui a um pouco tempo a minha filha mais velha também abraçou a engenharia e já está aí trilhando também outras funções que depois a gente pode falar. Mas o pessoal aqui que está aqui nos assistindo, por que o CREA veio aqui para Santa Maria? Estamos durante toda essa semana, de 14 a 18 de março, na segunda-feira a nossa equipe de fiscalização já chegou em Santa Maria para planejar as ações do ano de fiscalização. Vários agentes fiscais de várias cidades do nosso estado estão aqui, basicamente com foco em uma área da nossa engenharia, que é da parte da agronomia. Estão a campo, enquanto nós estamos aqui nesse estúdio maravilhoso, os nossos agentes fiscais estão a campo. Também trouxemos, pela primeira vez em 87 anos do nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, trouxemos uma sessão plenária para cá. Devem estar se perguntando, mas o que é uma sessão plenária? Ora, nós temos muito parecido no nosso conselho uma maneira de administrar parecido com o município, com o estado e com a federação. Então, nós temos os nossos conselheiros, estou aqui acompanhada da nossa vice-presidente, a engenheira eletricista Nilza, que é aqui da cidade, e ela é conselheira representando a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. Temos vários conselheiros no nosso CREA, são 115 ao todo, e eles são uma instância que faz os julgamentos, registro de instituições de ensino, enfim. Nós temos, então, o CREA não funciona sem os nossos conselheiros e sem as nossas plenárias, que são as nossas reuniões mensais. E o que o CREA fez? Trouxe para Santa Maria. Então, de forma inédita, é uma ideia dessa gestão, nós trouxemos a sessão plenária. Também teremos almoço com o prefeito, teremos, aqui estamos fazendo essa entrevista aqui para a revista Interativa, temos também agendas com alguns políticos. Na verdade, o CREA está saindo da capital e não vindo para o interior, mas eu digo fazendo uma aproximação, que eu acho que a gente está precisando. Tivemos a pandemia que nos distanciou ainda mais e o CREA já estava distante. Então, eu como uma profissional que vim da base do sistema, nas inspetorias, nas entidades de classe, eu sei onde o sapato aperta. E dessa forma, a gente trouxe e começamos aqui para prestigiar a nossa segunda vice-presidente, nesse mês, e começamos por Santa Maria. Teremos Santana do Livramento em agosto e vamos fechar o ano em dezembro também em Erechim, mas começamos, era questão de honra começar por Santa Maria. Isso é um motivo que muito nos orgulha, e esse projeto de interiorização, acredito que seja muito importante, e o trabalho da Nilza, Eu acho que é importante a gente salientar que a Nilza foi a primeira mulher a presidir o Centro de Tecnologia da UFSM, a nossa importante UFSM, e isso também já foi um marco importante para a nossa cidade, Nancy? Porque a Nilza, ela é uma engenheira muito atuante, e é uma engenheira que foi representante também no Confea, que também foi a primeira mulher, Nilza?
Nilza? Então isso nos orgulha e isso faz com que a gente entenda que a mulher está participando cada vez mais, que tem o empreendedorismo na veia, porque isso é uma das coisas que nós muito comentamos aqui na Interativa, a importância do empreendedorismo. E quando a gente fala da Nilza, eu quero que a Nilza fale um pouco também dessa atuação na educação, porque muitas vezes os estudantes de engenharia, de agronomia, enfim, os engenheiros em geral, acabam muito focados na parte técnica e não trabalham essa questão do empreendedorismo. E isso é uma coisa que acredito ser muito importante. Nilza, eu gostaria que tu falasse um pouco, então, dessa ponte universidade, mercado de trabalho. Então, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estarmos aqui hoje. Obrigada, Silvana, por nos receber. É muito bom estar ao lado da presidente, como ela acabou de falar, né, muito orgulhosa por estar em Santa Maria, né? Eu acho que nós merecemos aqui em Santa Maria, nós estamos situados no centro do estado e a gente conseguiu trazer muita gente, porque mesmo nesse momento de transição há 2 anos quase isolados, ficamos um tempo sem nos encontrar presencialmente, né? E a gente conseguiu trazer bastante gente, e não só os conselheiros, foram os inspetores estão aqui, como a própria presidente já falou. A minha atuação, como tu falaste, dentro da universidade, eu tive 42 anos de universidade, acho que já foi uma história, né? E eu tive a oportunidade de participar com o mês da mulher, que tu falaste também, né? Em bastantes eventos e bastante projetos, programas no Brasil, no exterior e aqui em Santa Maria. Tu falaste em empreendedorismo, eu sempre tive essa vontade de fazer a diferença. E, inclusive, a própria incubadora tecnológica, eu vou falar, a primeira do Estado, não é a primeira do interior, a primeira do Estado tecnológico foi a nossa, a incubadora aqui. Então, foi uma briga muito grande, como eu não era diretora, né, na época, aí quando me tornei diretora, né, fui eleita e reeleita, e fui a única mulher até hoje, em 60 anos, né, do Centro de Tecnologia, e lá no CREA hoje nós temos a conselheira Andréia, que é conselheira federal, ano passado, mas também em 88 anos, 87 anos também eu tinha sido, mas eu nunca tinha me dado por conta que seria um diferencial, não, eu achei que era o papel que eu tinha que fazer. Se eu estou engenheiro, estou trabalhando, eu tenho que defender da melhor maneira possível que eu faço. E a parte de empreendedorismo, tem todo o projeto em Santa Maria, comitê de empreendedorismo, parque tecnológico, buscar dinheiro para fazer isso, desenvolver isso. Hoje, Santa Maria, com muito orgulho, que eu ter participado nesse processo, é a segunda cidade do estado do Rio Grande do Sul mais empreendedora. Porto Alegre, a primeira no estado, e Santa Maria a segunda. E parece que é a 13ª, 14ª do Brasil. Então, isso é um orgulho para nós, Santa Maria, termos participado de todo esse processo inicial, estarmos constantemente, de alguma maneira, participando, incentivar os alunos, empresas que saíram dentro da incubadora, hoje estão bombando no Brasil inteiro. Aqui não dá nem para citar, porque são muitas e conhecidas, e estão bombando. Quando eu vejo uma empresa dessa bombando, vejo aquelas carinhas, né? Lembro quando eles chegaram, vão lá na incubadora para fazer a seleção, bem assustados. Será que eu posso? Tu pode tudo. Eu sempre disse, tu pode tudo o que tu quiser. Isso para mulher, para homem, não tinha. Para mim, eu trabalhava sempre com os profissionais. E hoje está muito falado. Eu acho que dá para ver aqui, nós duas, nós trabalhamos, não fomos participar da presidência do CREA e da diretoria do CREA por sermos mulheres. Nós fomos por sermos profissional, fazendo parte da nossa luta, da nossa briga, da nossa defesa. Então, é um prazer tremendo estarmos aqui. Muito obrigado por nos receber e vou deixar para você, senão eu ficaria contando histórias lindas que acontecem, muitos desafios, isso é muitos desafios. Claro que tu vai analisar, tu vê que é bem mais complexo, vamos dizer, né, os desafios para nós, né? Mas eu acho que a gente lutando, acreditando que é possível, acreditando que a gente pode fazer a mudança, e como está sendo feita hoje, né? Ninguém acreditava que nós estaríamos em Santa Maria, né, presidente? Aqui, com toda essa equipe que a gente está aqui. Eu acho que essa aproximação que a Nancy fala é fundamental. Nós vamos estar com a universidade, nós vamos estar com a prefeitura, nós vamos estar com os representantes do Induscom, enfim, todos os representantes de Santa Maria que fazem Santa Maria vão estar reunidas.
a Câmara dos Vereadores, hoje à tarde nós vamos ter uma homenagem lá. Então, nós estamos marcando bem a presença aqui. E com conselheiros maravilhosos, com a presidente maravilhosa, eu acho que isso quebra um monte de paradigmas e mostra que é possível a gente fazer a diferença, é possível a gente fazer melhor e não levar o CREA como a gente conhecia, né, Nancy? Então, isso é a proposta da Nancy, quando ela me convidou também para fazer parte, para participar da eleição, porque é eleita, não é convite, né? Ela foi eleita também, né? Como eu conheço a Nancy há bastante tempo, se não essa, com essa eu vou, né? Essa eu sei que a gente pode falar muito e pode tentar fazer a diferença. E como a gente está tentando, como a Nancy está fazendo, eu acho que isso é muito bom, Silvana. Eu acho isso bem importante salientar. Eu salientei a questão da mulher, mês da mulher, ter sido a primeira mulher, mas é competência, né? É merecimento, é trabalho, é esforço. Ninguém teve cotas de mulher para passar no vestibular, né? E ninguém tem cotas de mulher para fazer a execução de uma obra. Então, nesse sentido, assim, eu fico feliz porque estamos comemorando aqui em Santa Maria os 50 anos, né, da inspetoria do CREA. Eu acho que isso também é um marco importante para a cidade. E a gente sabe que Santa Maria é uma cidade que constrói a maior indústria de Santa Maria, é a construção civil, e nós temos aqui 2.000 engenheiros cadastrados na nossa região, então isso é uma coisa muito importante. Nós temos muitos engenheiros qualificados. A nossa Universidade Federal de Santa Maria tem 11 cursos de engenharia, e isso também muito nos alegra. Então, nesse aspecto, é uma pena que a inspetora não pôde estar aqui presente, a engenheira Giovana. Mas vamos falar então um pouco desses 50 anos do CREA em Santa Maria e o momento de quais são as diretrizes, porque muitas vezes o que acontece, Nancy? Os engenheiros falam, não, o CREA só está aqui para fiscalizar, para cobrar RT e na hora de fazer uma contrapartida, de estar junto conosco, não está. Está só como mais um elemento fiscalizatório e arrecadatório. Fala um pouco para a gente, então. A gente já sabe que essa situação de aproximação já está sendo feita. E o que mais? Muito bem os números, né, Nilza? Ela tem os números na ponta da língua. Lamentavelmente, a Giovana não pôde nos acompanhar, mas é assim, né? A gente aqui abre mão, como a Nilza, nós abrimos mão das nossas atividades profissionais, né, para estarmos aqui hoje em Santa Maria. Eu ainda, durante a semana, tento reservar 2 dias da semana para continuar, como eu digo, com a minha vida normal. Eu tento me dedicar nas minhas atividades profissionais, na segunda e na terça, e nos outros dias eu me dedico à presidência do CREA. Não é fácil. Não consigo passar um dia sem que o CREA me acione. Final de semana, sou extremamente cuidadosa porque eu preciso também dar atenção à minha família. Tenho um filho que já não está mais comigo, já foi para fora do Brasil estudar, tenho só a mais velha, então trabalho junto com o marido numa empresa familiar e a gente precisa ter esse cuidado no nosso dia a dia. Então, estou aqui fazendo toda essa justificativa por conta da nossa querida inspetora-chefe, a engenheira química de segurança do trabalho, a Giovana, que provavelmente hoje deve ser a segunda e a terça-feira dela de trabalho, né, de compromissos que a gente tem que se dividir. Ao comemorar os 50 anos da nossa inspetoria, foi a segunda inspetoria entre as 44 inspetorias criada pelo nosso CREA-RS fora da capital. A primeira foi em Pelotas, ano passado, que comemoramos 50 anos, e Santa Maria comemorou, nessa semana, 15 de março, comemorou 50 anos. E por isso e por essa razão que nós escolhemos essa semana para fazer esse programa de interiorização que comentamos antes. Mas a questão do papel do CREA, eu ouço muito dos colegas que já têm bastante tempo de formado, ou recém-formado, ou aqueles que não têm o entendimento do papel do seu conselho, que o CREA não me dá retorno. Gente, o CREA não é um banco. O CREA, nenhum conselho é um banco financeiro para te dar retorno, eu falo isso brincando. E também eu, como engenheiro ambiental, eu posso fazer uma representação de qualquer das nossas profissões sem que eu preencha, porque eu não estou preenchendo uma RT para fazer essa representatividade institucional. Também esclareço, porque nós temos ainda no nosso conselho, e ontem eu vinha, inclusive, durante a viagem, respondendo a um grupo, que nós precisamos ser mais unidos. Nós precisamos separar quem não simpatiza com a presidente Nancy, com a vice-presidente Nilza ou com qualquer outro dos colegas que estão aí em mandato, estão se dedicando a fazer o seu melhor. Nós temos que separar essa questão pessoal do que é o conselho profissional.
Nós temos exemplos de outros conselhos ou ordem que eu ouço e digo, por que nós não somos como fulano? Mas porque nós não nos valorizamos. Nós, quando falamos mal da nossa presidente, ou quando nós depreciamos alguma manifestação, nós estamos também colocando as nossas profissões para baixo. Então eu trago muito isso comigo de desafios. Tivemos dificuldades todas. Passou algum tipo de machismo? Quase diário. Mas eu sempre digo que isso são desafios. Se nós não encararmos desta forma como desafios, a gente não consegue trabalhar. E o CREA está aqui promovendo, e talvez em comemoração, né, o mote foi a questão dos 50 anos da inspetoria, mas a gente está aqui levando o CREA para dentro da universidade. Para uma universidade importante para o Estado e para o país. Né? Eu fiz questão de prestigiar, junto com a nossa vice-presidente, a posse do nosso querido reitor, que foi aluno da Nilza. Então eu me desloquei, escutem o que eu vou dizer, eu me desloquei com o meu próprio carro num sábado, saí de Esteio, acompanhada pela filha, que é minha parceira, e vim para cá na maior alegria. E fui acolhida pela Nilza, que me recebeu na casa dela de portas abertas. E, gente, o nosso conselho proporciona também isso. Então vamos olhar de um jeito mais positivo. E todos gostam, todos, sem exceção, querem que tenha mais fiscalização. Todos nós que trabalhamos de forma correta, que temos as nossas habilitações em dia, que podemos exercer as nossas profissões conforme cada um foi capacitado nas escolas, nas universidades, eu quero que tenha um fiscal em cada esquina. Aquele que faz queixa da fiscalização é porque ele não entende o papel da fiscalização, que está ali para agir em defesa da sociedade e coibir que um leigo exerça as nossas profissões. Agora, a questão da RT. Vamos olhar para a RT como um documento, um vínculo contratual. No momento em que eu sou contratada para fazer qualquer atividade técnica, eu faço questão de recolher e preencher uma RT, porque vai servir do meu acervo. Quando eu for comprovar a minha experiência profissional, eu vou demonstrar através das minhas RTs. E a RT, a experiência profissional, é do profissional. Quando ele sai de uma empresa que ele fez toda uma atividade profissional, ele leva esse acervo com ele. O acervo não é do CNPJ. O acervo é do profissional. Vamos olhar para a RT não pelo valor que a gente paga, porque poucos sabem, mas nós não temos 1 centavo de dinheiro público. O nosso CREA, assim como os outros 26, todos são geridos, são mantidos com o nosso dinheiro. E eu quero que me cobrem, você profissional que está aí nos assistindo, me cobrem para todo dia, Nilza, né? Me cobrem para que a gente faça uma gestão melhor. Tragam ideias, façam um contraponto, não façam uma crítica. Crítica não é construtiva. Façam um contraponto. Olha, eu acho que... Por que a presidente não copia o que o CREA do outro estado está fazendo? Boa ideia. Eu gostaria de ir numa formatura representar o CREA e ter o que entregar. Agora nós temos. Mas eu não vou conseguir fazer. Ninguém faz um bom trabalho sozinho ou sozinha. A gente precisa, independente se é mulher ou não, e a gente aproveita que agora o CREA está tendo, pela primeira vez em 87 anos da sua história, uma mulher à frente da presidência. E eu não quero ficar para a história, eu sou muito nova, gente. Eu quero que outras mulheres se encorajem, assim como a Nilza, há quase 20 anos atrás, se encorajou de sair aqui da bela Santa Maria e exercer e representar o nosso conselho e exercer a função de conselheira federal. Ela fez isso há 20 anos atrás e depois de 20 anos nós tivemos outra conselheira federal só depois desse tempo. Depois de 20 anos. Depois de 20 anos, a gente precisa incentivar, trazer uma fala mais leve, falar sorrindo, e não pense que a gente só tem alegrias à frente da presidência. Mas a gente precisa encarar dessa forma. E o CREA precisa ser olhado por um outro jeito. A história que nós tivemos que não foi legal, não vamos repetir. Agora eu vou trazer uma novidade aqui, que a Nilza é muito responsável por isso, viu? Nós vamos lançar na universidade, finalmente vamos ter 2 linhas de ações para o jovem profissional. Aquele que está na universidade, nós vamos ter o CREA Júnior, e aquele até 5 anos de formado após o registro, nós vamos ter o CREA Jovem. Nós estamos chamando isso de Next Gen, a próxima geração. Nós vamos trazer já os nossos futuros colegas e aqueles que recém
se formaram, você que logo está aí colando grau, nós vamos trazer ele já para a aproximação com o Conselho. Ele já na universidade tem que ter essa proximidade. Não fazer como eu, que só conheci o CREA e tive contato com o CREA no dia da minha formatura, recebendo a carteirinha que hoje até nós não podemos mais dar na formatura. Então a gente precisa, para que a gente já ouça, ouvir mais quem vai fazer parte. E esse, ou essa, se sentir parte do CREA. Que hoje nós temos esse distanciamento. Quem hoje se forma, quem hoje é o graduado, ele não se sente parte de um conselho. E a gente tem que trazer ele para essa fala, tem que trazer ele na construção, ela tem que participar da construção. E aí vem a questão do pertencimento, né, Nancy? O pertencimento, porque é o meu conselho profissional. Porque se eu levei 4 anos para fazer uma faculdade, né, e ter aquele desprendimento do estudo, enfim, pagando ou não pagando, eu tenho que fazer valer esse diploma. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho desse aspecto, ou quais são os cursos que envolvem o CREA, porque as pessoas falam RT, logo pensamos em engenheiro civil, não é? Obra, construção, prédio grande, vai cair ponte, vai cair prédio, a gente pensa CREA, RT, isso, mas não é, né? Então nós temos várias outras profissões, inclusive o engenheiro agrônomo, que eu não sei como vocês fiscalizam essa área, então eu gostaria que falasse um pouco da área de atuação do CREA. Pois então, nós temos ao todo mais de 320 títulos profissionais. Por exemplo, a nossa vice-presidente é engenheira eletricista, nós temos a área da mecânica e metalúrgica, nós dividimos por modalidade. Então, nós temos hoje 8 câmaras especializadas, representando as profissões da engenharia florestal, da engenharia da especialização de segurança do trabalho, nós temos da engenharia química, da engenharia civil, da agronomia, nós temos da engenharia elétrica, da engenharia, da geologia e engenharia de minas. Nós chamamos sempre assim, as engenharias, que daí nós temos essas várias engenharias, né, entre esses 320 títulos abrangidos pelo nosso sistema profissional, temos as geociências, que sempre na minha fala eu procuro não dizer só engenharias, porque quem fez geografia faz parte do CREA. Quem fez meteorologia faz parte do CREA. Quem fez geologia faz parte do CREA. Então, nós temos que cuidar, porque às vezes esses não têm o sentimento de pertencimento, e a gente tem que sempre incluir. Então, engenharias, agronomia, porque é uma outra área, ela é considerada uma outra área dentro do nosso sistema profissional. E o que nós estamos fiscalizando essa semana, de 14 a 18 de março, aqui em Santa Maria? O foco é agronomia, a área da agronomia, e estamos também aqui fiscalizando. O foco da fiscalização na área da agronomia é nos silos de armazenagem de grãos. Então, como que os nossos agentes fiscais, eles estão a campo e como eles procedem? Eles, ao avistar, né, que naquele empreendimento, naquela propriedade, há os silos, eles verificam a responsabilidade técnica através da RT do profissional que deve estar responsável pela questão da troca, né, entre silos, porque tem essa questão do grão. Eu não sou da área da agronomia, mas a gente entende pela atividade técnica, por essa movimentação dos grãos entre os silos, a questão da própria atividade técnica, da temperatura, precisa de um profissional. Com certeza. Né? E também tem a questão envolvida, talvez até, de algo da civil, né, da engenharia civil. Na construção, na questão já aconteceu vários acidentes. Uhum. E como eles fazem esse olhar? Os nossos agentes fiscais, eles trabalham e eles estão nas propriedades aqui da região, baseados numa norma de fiscalização, porque isso é a atribuição das nossas câmaras especializadas. A Nilza, como conselheira da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, ela tem a atribuição, e os colegas conselheiros, de elaborar essas normas de fiscalização para amparar tecnicamente os nossos agentes fiscais. Os nossos agentes fiscais não vão a campo, ao léu, sem saber o que buscar. Eles buscam através dos olhos e do parecer e do critério técnico das nossas câmaras especializadas.
Então, sempre com esse olhar. E assim, só para esclarecer, porque daqui a pouco tem acadêmicos ou futuros engenheiros assistindo, esses agentes, eles têm poder de multa ou é junto com o Ministério do Trabalho? Não, eles têm poder, inclusive, cada agente fiscal, eles têm uma matrícula, que é uma matrícula, além da matrícula funcional, eles têm essa matrícula que tem validade anual. Eu preciso de uma chancela da presidência para que essa seja sempre renovada, essa matrícula com esse poder de fiscalização. Nós, como somos a nossa função finalística do CREA do Rio Grande do Sul, e assim como os outros 26 CREAs espalhados em cada estado do Brasil, nós temos a função finalística fiscalizatória. Nós podemos fazer a nossa parte política, a nossa parte de interlocução com vários agentes, mas o negócio do nosso CREA é fiscalizatório. Por isso que nós, profissionais, queremos que em cada esquina tenha um agente fiscal para fiscalizar. Porque ele fiscaliza verificando, e não é para arrecadar, não é para verificar que a ART foi paga. Não, é para garantir que naquela atividade técnica tem um profissional. Alguém que estudou, porque, gente, vamos combinar, né? Engenharia não é fácil, não. A gente trabalha muito, a gente estuda muito, né, todos os cursos, mas assim, a engenharia é pedreira, como a gente fala. Quem está aí estudando e está ralando sabe o que eu estou dizendo. Então, a gente quer e deseja que cada vez mais agentes fiscais estejam trabalhando. Nós temos hoje um quadro funcional que está bastante experiente. Nós precisamos renovar, precisamos promover um outro concurso que já está saindo do papel. Eu só estou no meu 2º ano, né? Então, peguei um ano ainda de pandemia. Tivemos aqui uma curiosidade do nosso conselho, porque nós temos a fama pelo Brasil de que somos um CREA brigão. Brigão. Nós tivemos presidentes anteriores que tiveram uma disputa bastante acirrada e levou isso para dentro do Conselho e ficamos com essa pecha pelo Estado e pelo Brasil. Estive na Câmara de Vereadores de Porto Alegre semana passada e ouvi de um vereador muito experiente dizendo: e o fulano como é que tá? E o fulano, o outro? Ainda brigam? Sim, ainda brigam. A gente tem que virar essa chave, né? Então eu tô com essa fala sempre de uma fala mais tranquila, de apaziguar. Qualquer rusga que a gente tem que deixar de lado, né? Porque eu acho que a gente precisa ter uma nova postura. Nós tivemos 3 presidentes interinos nos últimos 3 anos. Eu peguei uma presidência bastante complicada, a cada ano, 18 um, 19 outro, 20 outro, e 20 com pandemia. E eu peguei 21, se não bastasse todo esse histórico, que nós perdemos muitos procedimentos que fazíamos, perdemos muitas maneiras de fazer coisas simples, né, Nilza, que a gente agora está resgatando. Eu sinto que eu estou fazendo uma gestão e reconstruindo e resgatando. Eu não sei qual vem primeiro de cada coisa que eu faço. Então, hoje pode não parecer, mas é um esforço, né, Nilza? É um esforço muito grande que nós estamos fazendo de trazer o CREA aqui para Santa Maria. E nós reconhecemos isso e eu quero falar um pouquinho da construção civil de novo de Santa Maria, que é o que eu conheço, né? E nós percebemos a força da construção civil. Então, quando nós falamos de novo em CREA, nós lembramos construção civil, porque eu acho que deve ser das categorias a que mais arrecada RT, não é? Isso de arrecadar RT, a gente contabiliza de várias formas. Em número, mas nem sempre a gente, às vezes, quando tem um número expressivo, tu tem um valor expressivo, né? Então a gente cuida bastante disso. Mas por óbvio que a engenharia civil é a modalidade, é a profissão mais numerosa. Então a gente faz essa proporção. Como ela é a mais numerosa, ela acaba arrecadando mais. Mas a agronomia, ela é muito pujante no nosso estado. Muito bem, então nesse viés o que eu gostaria de falar? Durante a pandemia a construção civil acabou não sendo paralisada como muitas outras atividades foram paralisadas, né? O comércio, prestação de serviços, eventos, todas essas tiveram uma queda significativa, enquanto que na construção civil não teve essa paralisação. E eu acho que isso foi uma coisa muito positiva. E o que nós percebemos na construção civil, né? Não só de Santa Maria, no Brasil todo, eu acredito, que as entidades, por exemplo, no caso de Santa Maria, nós temos o Sinduscom, né, que
constantemente está promovendo cursos, CIPATES, prevenção de acidente de trabalho, essas coisas todas. E os acidentes de trabalho acabam acontecendo não nas obras regularizadas, nas obras das construtoras. Acabam acontecendo os acidentes no pedreiro, muitas vezes, que vai fazer uma obra final de semana por fora, ou de prestadores de serviço que estão acostumados no dia a dia dentro de uma construtora. Então, como vocês vão fiscalizar este tipo de acontecimento que é muito corriqueiro, né? De pessoas fazendo trabalhos finais de semana, sem, né, os cuidados que dentro de uma empresa, com o RT, com o profissional, acontece? Olha que saia justa essa pergunta. Não é saia justa, porque eu trabalho numa construtora, então para mim é muito tranquilo. Falar de construção civil para mim é muito tranquilo. E não tem assunto que me deixe numa saia justa, não te preocupa. Na verdade, a construção civil, inclusive, num decreto federal, ela foi considerada como atividade essencial. Nós não paramos, tá? Nós não paramos as nossas atividades, né? Uma empresa pequena na região metropolitana de Porto Alegre, nós paramos, na verdade, 30 dias, antecipamos as férias dos nossos funcionários e nós paramos 30 dias em março, para entender o que era a pandemia, em março de 2020. Então, eu também, no CREA, eu assumi meu primeiro dia laboral como presidente, foi 4 de janeiro de 2021. E de lá para cá, eu não entendo muito o que é remoto, online, eu acho que eu não tenho muito essa questão. Mas a construção civil, e falando dessa tua colocação a respeito de acidente de trabalho, eu digo de uma maneira muito particular, a construção civil, nós temos ali um ambiente propício a isso. As máquinas, os equipamentos, tem que ter um cuidado. Aí entra muito a segurança do trabalho, né? A questão desse olhar da especialização da engenharia de segurança do trabalho. Na indústria também, né? A questão da indústria metal-mecânica também tem muito acidente de trabalho. Agora, a questão de vincular uma obra clandestina, sem um responsável técnico, eu acho que o problema não é só de acidente de trabalho. Eu vejo que é um problema de perigo à sociedade. Ninguém quer ter ao lado da sua residência, do local de trabalho, seja onde for, ninguém quer ter algo que passe insegurança. Quando eu falo, e alguns colegas até não entendem, que o papel do CREA é fiscalizar e agir em segurança da sociedade. A sociedade somos nós. Nós precisamos ter profissionais, e se o profissional não está agindo corretamente, denuncie. Nós temos um canal, tem um 0800 no CREA, denuncia. O CREA está aí para ajudar e para fiscalizar. E a questão de que a construção civil não parou, realmente não parou. E que bom que não parou. Porque foi muito mais fácil de controlar a questão de distanciamento. Eu sei porque eu passei por isso na pele. O distanciamento, nós tivemos decreto estadual e decreto federal, estadual e municipal a cumprir. Como nós fizemos na construção civil? Nós calculamos por pavimento enquanto nós fazíamos a nossa obra. Nós, no caso, ali o nosso exemplo, assim como aqui a Nilza, também tem um nicho de mercado que são prédios, edifícios residenciais. Se nós não podíamos ter um número X de funcionários por metro quadrado, a gente fez um cálculo por pavimento que eles pudessem trabalhar. Saímos disso numa boa. Usamos, inclusive, a engenharia a nosso favor. Agora, eu não posso olhar para uma outra atividade e querer que ela também voltasse ao presencial. Mas nós que trabalhamos com a construção civil, ela não parou. E com isso, ajudou sim a sair da crise que muitos não conseguiram e estão penando até hoje. É muito difícil. Eu não queria, né, Nilza, eu não queria estar na pele dos prefeitos, governadores, presidentes, de gerir a crise que foi a questão da pandemia. Foi um ato de coragem de muitos, criticados por vários, a questão de controlar horários, mas o meu direito de ir e vir. Nunca na história nós tivemos que olhar para o outro e ter o senso de coletividade. Quem vai para fora do país, nossa, nós somos o terceiro mundo. Nossa, por que nós não agimos como tal país da Europa? Porque aqui a gente não pensa no outro como se fosse para a gente. A gente não tem o senso de coletividade. A gente não tem esse senso de olhar se o outro... Eu já chamei a atenção, sei lá de quem, a época que estava sem máscara.
Hoje a flexibilização da questão das máscaras, né? Então eu fui criticada muito nas redes sociais do CREA, porque eu apareci numa visita a um ministro lá em Brasília para agradecer a ele, a pessoa que me criticou, eu agradeci nas redes sociais, sempre agradeço a manifestação, prefiro que se manifestem, sempre. Mas a pessoa não sabe que eu pedi 5 minutos do tempo do ministro só para agradecer, porque a gente só vai nos gabinetes para pedir. E eu fiz questão, e eu cheguei realmente, como a gente diz, esbaforida. Se eu não tirasse a máscara, eu não ia conseguir falar. E naquele momento, a assessoria fez a filmagem porque nós só tínhamos aquele tempo. E eu fui criticada. É isso que eu digo, gente, a gente tem que dar crédito às pessoas. A gente tem que parar de jogar pedra na presidente, na conselheira, seja em quem for, e valorizar as nossas profissões. Eu nunca fiz isso. Separa. A crítica tu faz em separado, não faz em público, porque ao eu fazer isso, eu estou criticando a minha profissão. Eu quero que aquela presidente ou o presidente que venha, que esteja, que ele faça um bom trabalho, que exerça bem a sua função, porque está me representando. Eu sempre pensei assim. Então, aproveito aqui para pedir um pouco mais aí de colaboração, de empatia, aquilo que tu vai lá e posta na rede social, vou postar no Face, vamos praticar mais, né? Eu acho que a gente aí, olha, e trabalhar, vou te dizer, eu tô para trabalho, a gente está aí para trabalhar, a gente deixa as nossas atividades profissionais, se dedica, e estou com muito prazer aqui nesse estúdio maravilhoso, nessa cidade aqui que sempre me acolheu também, e que prazer nesse ano, que é o último ano, não mencionamos, é o último ano da Nilza como conselheira. Ela termina o mandato dela em 31 de dezembro desse ano, e ela está, eu acho que fechando com chave de ouro, porque ela foi eleita pelo plenário, e eu fui eleita pelos nossos profissionais de todo o estado. Então, é muito bacana eu dividir esse momento com ela, de vir aqui a Santa Maria, né, a cidade dela, que ela criou os filhos, que ela tem uma vida aqui junto com o amigo Valdir. Nossa, aonde eu circulo com a Nilza, não tem quem não conheça, né, a professora Nilza. Imagina, até hoje ela ainda é a única mulher, e que pena, tem que vir mais mulheres. Nós não queremos ficar... Eu fui a primeira e a única até hoje. Não, meninas, vamos nos encorajar, e não precisa ser para engenharia. E vão fazer o que quiser, se decidirem uma profissão e depois escolherem outro caminho. Eu acho que é bacana, sabe? Essa coisa, a gente antes estava falando que ficamos sempre com dedos de não trazer a fala do feminismo. Eu sempre falo no sentido de incentivar. Incentivar. Mas por que o CREA até hoje nunca teve uma mulher presidente? Será que o CREA estava preparado para isso? O CREA precisou amadurecer? Porque nós temos ainda, das nossas profissões, é predominantemente masculino. E eu cheguei até aqui, gente, é muito trabalho. Mas é muito trabalho, é muito trabalho. E é uma coisa interessante, agora vou te cortar, né? Porque quando eu fui convidada para ser candidata para conselheira federal, eu não tenho chance nenhuma aqui de Santa Maria, uma professora, não tem, e tive uma votação estrondosa no estado inteiro, ninguém entendeu a minha votação. Por ser professora, em todas as cidades eu tinha alguém que era meu aluno, como diz a Nancy. E então isso, a mesma coisa, Nancy, há um tempo atrás, numa brincadeirinha, num evento, eu disse, estou apresentando a candidata, não foi nessa, a minha candidata para ser presidente do CREA. Não pode. Ela não pode. Ué, por que não pode? Aí eu comecei a brincar, né? Bem, por que não? Ah, não, porque tem outros, tem os homens lá, A, B, C. Não, ela é a minha candidata, eu estou lançando ela. Então, não, te lembra, Nancy? E aí, quando eu vi, a Nancy estava cheia de pessoas ao lado, tentando convencer ou intimidando ela, não vai porque não é a tua vez. Então isso aqui, família, mas isso aí essa é uma coisa, eu acho que a gente, o que a Ana está fazendo, o que ela disse, é perfeito. Eu acho que a gente tem que ir e tem que botar as caras, não sei por que não o incentivo não é dizer, eu não gosto de dizer a primeira, a única mulher, mas eu sei que incentiva muito isso. Já fui mães, já me perguntaram, mas a senhora acha que a minha filha pode fazer engenharia num projeto que eu tenho mais mulheres nas ciências, né? A senhora acha que pode? A minha filha chorando aqui de Santa Maria. Eu disse, claro que pode. Aí me chamou para falar para mais mães isso, né? Como é que uma mulher
vai ser A, B ou C, vai ser engenheira. Era só engenheira que naquele momento, e professora, né? Então, é umas coisas, quebrar esses paradigmas que eu já disse antes, e a Nancy está fazendo isso muito bem. Eu acho que a gente está aí defendendo o CREA, defendendo a sociedade. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Então, defendendo com garra e defendendo para uma melhor engenharia como um todo do CREA, né? Isso para que a sociedade seja beneficiada, para que a sociedade tenha um retorno. Não é para proteger A, B ou C. Por isso que é importante, isso que a Nancy diz, a participação do pessoal de todo o Estado. Tem alguma coisa... Comenta, vai lá e fala no CREA, fala, deve fazer. Eu acho que o conselho é de todos, não é da Nancy, não é da Nilton, não é do Pedro, do João Maria, o conselho é de todos, e o que a gente quer é realmente que o conselho faça seu papel, cumpra o seu papel. E eu, assim, para a gente finalizar, o papo está maravilhoso, falando da questão da engenharia, me lembrei agora da questão da pró-reitoria de planejamento, das pró-reitorias, e eu tive uma passagem na pró-reitoria de planejamento do FSM também, e eu me lembro que o número de repetência, evasão da engenharia era uma das maiores por ser um dos cursos mais difíceis, né? Muito mais que a medicina. A medicina é muito difícil para entrar, mas o curso em si não é tão difícil quanto a engenharia. Isso eu mas concordo isso seria contigo. Um outro papo muito longo. Mas para finalizar, eu gostaria de falar assim que é muito importante esse projeto de interiorização. Falamos da experiência Covid, e eu acho que a experiência Covid nos fez entender que cada cidade tem uma particularidade. Então, quando nós tratarmos as cidades pequenas de 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, da mesma forma que nós tratamos a grande Porto Alegre, não vai dar certo, porque nós temos particularidades muito diferentes, né? Não que a profissão seja diferente, mas a cultura, a ambiência e até os riscos que a cidade enfrenta. E isso é muito importante, esse projeto dos conselheiros, dos inspetores estarem cada vez mais atuantes, porque as necessidades são diferentes, não é? E isso eu quero parabenizar, eu estou muito feliz aqui, orgulhosa, e vejo que nós temos um futuro grandioso pela frente, uma trajetória maravilhosa, e contem sempre conosco. Tá? Muito obrigada pela participação. Eu sei que essa semana ainda vai ter muitas atividades importantes. Parabéns pelos 50 anos, né, da Inspetoria do CREA aqui de Santa Maria, que representa esses 2.000 engenheiros. Muito obrigada, presidente Nancy e vice-presidente Nilza Zampieri. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né, Nilza? Assim fomos... Eu sempre sou muito bem acolhida toda vez que venho aqui a Santa Maria. E realmente, nós temos 44 inspetorias em todo o estado. E eu já fui coordenadora, né, é uma função estadual, fui coordenadora das inspetorias por 2 gestões, por 4 anos. Então eu sempre tive esse olhar. Nós estamos lá em Uruguaiana, não podemos pensar como Esteio, não posso pensar como Santa Maria. Então essa tua fala final, eu acho que brindou aqui, fechou com chave de ouro essa participação, e o CREA, né, Nilza, está sempre à disposição, e eu estou muito bem representada. Toda vez que quiser falar com o CREA, chame essa pessoa aqui que é maravilhosa, e eu vou estar muito bem representada, todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada. Grupo Felite, levando felicidade para onde for.